Quando não havia dados ou os dados não eram transparentes, não existia transparência na política pública, porque como é que você define uma prioridade? Como é que você define uma nova normativa sobre o que pode e o que não pode, como pode e não pode usar o solo? Como é que você define, por exemplo, percentuais de proteção de florestas, dos demais biomas, se você não tem uma base para definir? Então, passa a ser um jogo de sorte ou azar. O Brasil ele tem um ativo ambiental que é muito importante. Então, dada a extensão territorial que a gente tem, a quantidade de água que a gente tem, quantidade de floresta, de campo, de diversos, a biodiversidade que você tem, né? O Brasil é um grande produtor de serviços ecossistêmicos. Então, a questão ambiental dentro do país, ela tem uma relevância, né? E ela tem uma produção de dados que é bastante farta. Apesar das dificuldades que a gente tem, o Brasil consegue produzir informação e informação de qualidade. Política pública, pelo interesse público, pelo princípio da legalidade, da impessoalidade na gestão da administração, tudo tem que ser feito com base em análises de impacto, né, normativo das políticas, né, com base em dados confiáveis, não são quaisquer dados, né? O Biomas BR é um projeto que ele se propõe a usar tecnologia de sensoriamento remoto, né, que é uma tecnologia que permite você adquirir informação sem que exista o contato físico com aquela região. No nosso caso, nós usamos imagens de satélites para, a partir dessas imagens, traçar um quadro da questão de uso da terra no país. Então a gente identifica todas as mudanças que existem na cobertura. E o nosso compromisso é justamente esse, é capturar essas mudanças, gerar um mapeamento que identificam as áreas onde está havendo a supressão de vegetação nativa e onde já houve aquela supressão, mas está havendo uma mudança de uso da terra. E hoje em dia, com um acesso a mais tecnologia pela sociedade como um todo, setor privado, sociedade civil organizada, diferentes governos, federal, estadual, municipal, né, é muito importante que a gente tenha vamos dizer assim, uma central de dados oficiais sobre a dinâmica de uso e ocupação do solo, sobre a dinâmica de desmatamento, de degradação em todos os biomas brasileiros. O Brasil ele lidera esse processo de ter transparência de dados. Por exemplo, o dado que o INPE produz no Biomas BR, desde 2004, esse dado é público. A gente tomou a decisão de que aquilo que a gente faz no mapeamento seria disponibilizado para a sociedade através dos nossos sites de internet. Isso traz muita credibilidade, porque você tem a legislação ambiental brasileira, né, que precisa ser cumprida, e a partir dessas informações você consegue então identificar aonde estão ocorrendo essas mudanças, se essas mudanças foram ou não autorizadas, né? O IBAMA, ao receber essa informação, IBAMA, Secretarias Estaduais de Meio Ambiente, Secretarias Municipais, né, ao ter acesso à informação, ele consegue saber aonde está ocorrendo a mudança, se aquela mudança está ou não autorizada, né? E com isso você vai então garantir o cumprimento da legislação ambiental. Então, essa dinâmica, né, de ter o acesso ao dado imediato, mas também poder gerar análises em tempo real, é crucial para a gente ter o sucesso que nós estamos tendo em algumas das políticas, né? Todo planejamento da questão ambiental no Brasil se baseia nos dados do Bioma BR. Então, quando você vai traçar um cenário futuro, de como é que está a questão do desmatamento no Brasil agora e quanto eu quero melhorar, você usa todo o histórico do Biomas BR e usa esse dado que é produzido diariamente. Hoje, o dado que a gente produz está sendo muito bem utilizado. Se você pega, por exemplo, os últimos 18 meses, aí você percebe uma queda do desmatamento, na Amazônia principalmente, existe uma queda do desmatamento, que é fruto justamente da disponibilidade dessa informação e produzir política pública a partir dessa informação. Nesse contexto do acesso a dados, né, oficiais de desmatamento e degradação, o programa Biomas BR é central porque ele nos permite acesso ágil, né, resposta rápida sobre questões que inclusive surgem na gestão e na aplicação da própria política. Então essa relação de política pública, do dado com política pública é muito direta, né? A gente produz esse dado que alimenta a política pública e aquela política pública vai dar um feedback para o nosso trabalho também.